15 de fevereiro é o Dia Mundial do Rádio porque nessa data, em 1946, foi criada a Rádio das Nações Unidas, motivo de celebrarmos o ainda meio de comunicação mais popular. Vamos passear pela história do rádio e pelas transformações das últimas décadas. Acompanhe! A invenção do rádio é atribuída ao italiano Guglielmo Marconi, que registrou a patente em 1899. Mas 9 anos antes, o brasileiro Landel de Moura fez uma transmissão radiofônica em São Paulo, registrada por jornais da época. É o que conta o professor de comunicação da Universidade de Brasília, Fernando Oliveira Paulino. Para ele, a popularidade foi rapidamente alcançada. O rádio é uma tecnologia que marca o século XX e que permanece vivo no século XXI, à medida que ele é bastante portátil, né? Muito fácil de ser produzido, de ser distribuído, e tem sido também um grande impulso para a utilização da internet como ferramenta de compartilhamento de áudio. A professora da Universidade Federal de Ouro Preto e pesquisadora de rádio, Nair Prata, diz que a sociedade à época estava pronta para receber a novidade. Nós temos aí o final do século XIX, o início do século XX, uma população, vamos falar aqui do Brasil, predominantemente letrada e que acompanhava as notícias, acompanhava as informações que chegavam de forma muito lenta. Chegavam pelos jornais impressos e uma população iletrada, então nem todo mundo, uma parcela muito pequena da população, tinha acesso a essas informações, no Brasil e no mundo em geral. Segundo a professora, o rádio causou uma euforia naquela sociedade. Hoje, nessa sociedade hiperconectada que nós estamos, no século XXI, já na segunda dezena do século XXI, é até difícil que a gente entenda, principalmente os mais jovens, qual foi o impacto disso na sociedade. Tanto que as primeiras experiências de rádio, as pessoas chamavam de milagre. A ubiquidade, né? O milagre da presença à distância. Uma coisa que só Deus podia fazer até aquele momento, que é estar presente em vários lugares ao mesmo tempo, o rádio trouxe. Muitas experiências ligadas à radiofrequência, à transmissão de voz à distância, não foram necessariamente bem recebidas em função da pressão religiosa, até de uma compreensão de que aquilo se constituiria como um fenômeno ligado à bruxaria, a algo transcendente, à experiência humana, e essa situação acabou dificultando o desenvolvimento da comunicação radiofônica no Brasil nos primeiros anos, né? Levou um tempo para a população se acostumar com essa tecnologia, que é tão importante, tão fundamental para a troca de informações e que depois também impulsionou outras formas de comunicação à distância, especialmente a televisão, que teve uma predominância significativa no final do século XX, e mais recentemente a internet. Daqui a pouco, vamos falar do rádio na internet. Mas antes, vamos contar como foi o primeiro registro oficial de uma transmissão. 7 de setembro de 1922, centenário da Independência. O então presidente Epitácio Pessoa fez um discurso no Rio de Janeiro que pôde ser ouvido à distância, graças à tecnologia do rádio. Se a gente pudesse fazer uma linha do tempo da história do rádio aqui no Brasil, a gente falaria assim, a década de 20 seria a década da implantação do rádio no Brasil. Então, esse surgimento aí no Rio de Janeiro, em Recife, primeiramente, que surgiu a primeira emissora, depois no Rio de Janeiro e aqui em Minas Gerais, de onde eu falo, e outros estados, o rádio foi se espalhando pelo país. E a partir dessa evolução, nasceram as primeiras rádios comerciais brasileiras, nos anos de 1930. Então, um rádio que foi feito foi pensado para a educação e para a cultura, ele começa os anos 30 aí com sua fase comercial. Então, um rádio feito para ganhar dinheiro.
um modelo de negócios baseado principalmente na venda de espaço, que é um modelo que existe até hoje, 100 anos depois, e que agora, com as multiplataformas, esse modelo está sendo reconfigurado. Além essa era comercial que a gente chama, também o início aí de uma grade de programação, como a gente conhece hoje, que é determinado programa tais dias e tais horários. Isso aconteceu muito pouco nos anos 20. E nos anos 30, a gente tem a consolidação dessa grade de programação que a gente conhece muito bem, isso no rádio, na televisão, com os programas, o ouvinte sendo fidelizado para acompanhar determinados programas. Estamos nos anos 40, o início da era de ouro do rádio. São exibidas as primeiras novelas, grandes musicais, programas de humor. O rádio se torna indiscutivelmente a maior fonte de informações e de entretenimento. Uma comovente novela escrita por Enio Santo. Nesse momento de auge, o rádio passa a ocupar um lugar central na vida das pessoas. O rádio era o grande veículo na vida das pessoas. Então, muita gente deixava de fazer alguma coisa da sua vida cotidiana para acompanhar a transmissão radiofônica. A indústria de produção de aparelhos de rádio, se a gente olha os gráficos, a gente vê que elas não conseguiam atender a demanda, porque ao início da importação de aparelhos, depois a produção de aparelhos vai crescendo vertiginosamente porque as pessoas queriam ter os seus aparelhos em casa. Então, assim, ter um aparelho de rádio em casa, ali no lugar central da sala de cada casa, era um bem muito grande, porque aquilo fazia parte, aquelas transmissões faziam parte da vida cotidiana. Hoje, ainda, essas transmissões fazem parte da vida das pessoas, mas naquele tempo havia uma centralidade do rádio na vida das pessoas. Era uma programação, era uma escuta, uma audiência coletiva, então, uma mesma programação compartilhada por toda a família. Na década de 50, o rádio ganha a televisão como concorrente. E aí, os programas do rádio migram para a televisão, passando a compor a programação televisiva. Qual foi a programação dessa TV? A programação da TV brasileira foi rádio. Então, tudo que era sucesso no rádio foi para a televisão. As novelas, os programas de auditório, os musicais, os atores, as atrizes, os músicos, os funcionários, eles migraram do rádio para a televisão, porque era aquilo que se sabia fazer em termos de programação. Então, o início da TV brasileira foi rádio televisionado. Claro que, a partir daí, a televisão ela começou a criar uma linguagem própria, uma linguagem que era áudio com imagem. Então, a TV seguiu seu caminho. Foi a primeira reinvenção do rádio, e com sucesso. Mesmo com a popularização da TV, o rádio não perdeu seu lugar. Outra disputa como essa viria anos depois, com o surgimento da internet. Disputa não. Na prática, o rádio se incorporou ao meio virtual e ganhou mais espaço. Com a chegada da digitalização, com a chegada da internet, são rompidas essas barreiras geográficas e o rádio passa a ter um alcance mundial. Então, as emissoras passam a ter os seus sites na internet, primeiro como uma vitrine comercial. Então, quando as emissoras migraram para a internet, elas, primeiramente, elas tinham seus sites para se mostrar para o público.
e depois elas começaram a fazer as suas transmissões pela internet. Se antes a rádio só podia ser ouvida no raio de abrangência da antena analógica, agora passou a ser conectada de qualquer ponto do planeta. Além disso, surgiram rádios exclusivamente digitais, nascidas na internet. Há web rádios especializadas em gêneros musicais, em esportes, em determinada religião. Essa transformação conquistou mais público. Tudo isso também implica numa necessidade de as instituições de educação, sobretudo a escola fundamental, o ensino médio, também incorporarem essas reflexões para que a gente possa preparar o público para, por um lado, receber de maneira mais sustentável e saudável os conteúdos, mas também se capacitarem, se prepararem para utilizar os recursos tecnológicos que nós temos para compartilharem emoções, razões, informações, afetos que transformam a nossa vida em comum. A internet também tirou o rádio do aparelho, da caixinha. Acho que a mudança é importante, né? O fato das pessoas agora ouvirem rádio muitas vezes no celular ou com fone de ouvido. Há outras pessoas que estudam também essas caixas que têm um sistema operacional que fala com você, você pede que música você quer que ela toque, ou que programa que chega até você. Mas, de qualquer modo, eu penso assim, que o rádio, ele desde os anos 60, né, com o transistor e o rádio portátil, ele se miniaturizou e está perto das pessoas, né? Também o Walkman surgiu pouco tempo depois, então essa possibilidade do fone de ouvido, da portabilidade, do áudio, do som estar do seu lado, ela já é também bem estabelecida e bem tradicional. Você pode ouvir um programa de rádio convencional, de uma rádio da sua cidade, mas você também pode ouvir uma rádio de outro país através da internet, ou você pode ouvir um podcast independente sobre um assunto muito específico, também através do seu telefone celular. Mas eu acho que, de qualquer maneira, ainda é uma prática de ouvir. Ainda essa cultura, né, de você estar ouvindo algo enquanto faz outra coisa. Então, o rádio ele tá presente em diversas plataformas e é possível ouvi-lo de diferentes maneiras. E esse é um dos motivos também que garantem a sua existência ainda nos dias de hoje, porque o rádio ele se adapta ao seu ouvinte. Então, hoje o rádio ele lança mão de vídeo, de textos, de imagens para complementar a linguagem sonora e assim expandir também a sua audiência. Mas é importante deixar bem claro aqui que, ainda que o rádio possa usufruir desses elementos que a gente chama de parasonoros, né, que são além do som, por mais que ele possa recorrer a esses formatos multimídia, o áudio continua sendo um elemento principal. Então, quando a gente produz um conteúdo radiofônico, precisamos ter um grande cuidado na produção de áudio e garantir que esse áudio ele seja autônomo dos outros formatos. Significa que eu posso usar uma imagem, um texto ou um vídeo, mas de forma complementar ao meu formato principal, que é o áudio. Ele tem que ser autônomo, ele tem que se fazer entender de forma independente das outras mídias, dos outros meios. Mais recentemente, o podcast, um tipo de mídia de áudio, ganhou as plataformas digitais usando como base um modelo consagrado pelo rádio. O podcast ele não vem para matar o rádio, ele vem para fortalecer o rádio e para ser também uma outra alternativa de consumo de mídia, e não um rival ou algo que vá prejudicar a produção de rádio. Há algum tempo já não ouvia mais rádio, de maneira geral. E o podcast ele vem justamente para fazer com que esses jovens, com que as crianças comecem a se interessar novamente pelo áudio. Então, muitas pessoas passaram a ouvir rádio a partir de um hábito de consumo de podcast. Eu imagino que seja cada vez mais necessário que esses temas ligados a processos de produção, distribuição e acesso a conteúdos de comunicação esteja na agenda das escolas de ensino fundamental, médio, ensino superior, porque a nossa vida hoje tem sido cada vez mais mediatizada por esses dispositivos e isso tem significado, no mínimo, saber como eles funcionam
para, a partir disso, fazer uma boa utilização dessas ferramentas e evitar ruídos, né? Então, acho que o grande desafio que a gente tem hoje com o rádio, com as outras tecnologias de informação, é que elas sejam cada vez mais ferramentas de comunicação e cada vez menos promotoras de ruído e de desinformação. Tendo em vista o potencial de adaptação do rádio e o papel de importância que ele ainda desempenha, é seguro dizer que o rádio não só permanece, como ainda tem um longo caminho pela frente. O professor da Escola de Comunicações e Arte da Universidade de São Paulo, Eduardo Vicente, concorda com essa visão otimista sobre o futuro do rádio. Isso é um fato curioso, porque teve momentos em que se pensou muito, né, é bem propalada essa ideia da morte do rádio, de que o rádio não iria sobreviver ao surgimento da televisão, ou mesmo do cinema sonoro, né? Já nos anos 30, um pesquisador alemão, o Rudolf Erhard, tinha essa preocupação, mas o fato dele ser essa mídia puramente sonora, que é uma característica básica do rádio, se mostrou assim, super importante para que o rádio continuasse a existir. Né? Um rádio que já foi o centro da sala, né? As pessoas se sentavam ao redor do rádio, paravam para aquilo, mas ao mesmo tempo também ele é um meio que nos acompanha em uma infinidade de atividades que a gente pode realizar dentro ou fora de nossa casa, então ele está sempre perto de nós. Então essa questão da proximidade me parece essa grande característica do rádio, e esse espaço que ele dá, num certo sentido, para a nossa imaginação, né?